Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. O coronavírus é o principal assunto dos últimos meses, com repercussão na imprensa nacional e também internacional, e muitos que estão se preparando para a prova de concurso ou também para o Enem se perguntam se pode ser um tema de redação. E a minha resposta é sim e não. Principalmente não. E eu vou explicar o porquê. O coronavírus é um assunto que está dentro do eixo saúde e também relações internacionais, já que é uma pandemia e está afetando todo o planeta e possui inclusive implicações políticas. Em relação às provas de redação, eu como professor dessa área e também jornalista por formação, eu observo que quando nós temos um assunto com essa dimensão, é muito difícil que uma banca organizadora já coloque ele em pauta na sua prova naquele mesmo ano. As bancas de concursos, para quem já está se preparando há algum tempo, já fez várias provas, não costumam colocar dentro da temática da redação uma notícia, um assunto que possui esse desdobramento, esse impacto com vários meses de discussão, por exemplo. E a resposta seria não, por conta desse imediatismo em relação ao assunto, porque é um assunto muito recente. Nós temos aí o primeiro caso de coronavírus no final do mês de dezembro do ano passado, ainda está aumentando o número de infectados por todo o planeta, a gente nem sabe ao certo quando é que essa pandemia vai entrar aí numa curva menor, quando é que nós vamos ter aí uma redução no número de infectados e também no número de mortos por todos os países do planeta. Claro que a gente torce para que a situação volte ao normal quanto antes, mas essa é a situação. Inclusive concursos que já estão em andamento e foram suspensos temporariamente por conta da pandemia, as provas já estão praticamente elaboradas. E muitas provas foram elaboradas antes do coronavírus ser essa problemática que nós temos hoje. Então aí concurso da CESP, o PCDF, é inviável que o tema da redação seja coronavírus, porque a prova foi elaborada antes do primeiro caso, inclusive, de coronavírus aqui no Brasil, além de fugir também do perfil temático da banca responsável, a CESP. Ela não possui essa característica em relação à prova de redação. Outros concursos também que estão em andamento vão ter provas de redação. Os assuntos que vão aparecer na redação são temáticas que afetam a sociedade brasileira, são assuntos atuais, mas também nós não temos chances de que o coronavírus seja uma proposta para a redação. É inviável, nós temos aí a menor possibilidade para que isso aconteça. Pode acontecer de uma banca ou outra vir cobrar o coronavírus? Sim, mas na minha avaliação, na minha experiência como professor de redação de concursos, eu vejo mínimas possibilidades. Pode ser que o coronavírus apareça lá na proposta temática, o avanço do coronavírus, os efeitos do coronavírus na sociedade brasileira nos próximos anos, 2021, 2022. Mas eu vou dar um exemplo aqui, a prova do Enem. Quando a gente teve o desastre ambiental lá em Mariana, primeiro desastre ambiental em relação ao rompimento de barragens, havia uma expectativa para que a prova do Enem cobrasse esse assunto, a tragédia ambiental que aconteceu em Mariana. E naquele ano não houve, na prova de redação, essa proposta temática nem nos anos sequentes. Então, para vocês verem aí como as bancas se comportam, não são assuntos tão óbvios e tão esperados. Agora eu chego aqui ao segundo ponto de vista, a perspectiva em relação ao tema coronavírus. Eu disse, no meu primeiro ponto de vista, que não. Poucas possibilidades de vir um assunto tão direto, tão imediato nas provas de redação desse ano. Mas podem aparecer temas que são correlatos ao coronavírus. Por isso a minha resposta é sim ou não. Não por conta do imediatismo, então aparecer de cara lá na sua prova de redação os impactos do coronavírus. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas podem aparecer
temas que são vinculados ao coronavírus, que são desdobramentos. E eu vou aqui destacar 3 assuntos que estão diretamente associados a essa discussão. O primeiro deles é a importância da ciência, porque nós tivemos aí ao longo das descobertas científicas alguns avanços em relação ao comportamento do coronavírus. Isso contribui para o enfrentamento da epidemia, e agora essas pesquisas também estão se desenvolvendo, estão voltadas para a cura da doença, com remédios e também vacinas, mostrando o quanto a ciência é importante para a saúde pública, quanto ela é importante também aí para as relações internacionais. A OMS, né, o órgão máximo da saúde, que traz nas suas discussões, que traz nas suas decisões e recomendações estudos científicos. Além da importância da ciência, um outro assunto que se vincula diretamente com o coronavírus, e esse assunto, principalmente aqui dentro da realidade brasileira, os desafios da saúde pública no Brasil. A gente sabe que historicamente a saúde pública possui problemas, esses problemas se agravam com o passar do tempo, e hoje, com essa questão do coronavírus dentro do país, o combate ao coronavírus, o número de infectados e as pessoas que estão em tratamento nos hospitais, levanta essa discussão, os desafios do coronavírus, porque foi um problema que chegou no Brasil de forma inesperada, né? Nenhum país no mundo esperava essa situação e nós não tínhamos um sistema de saúde preparado para isso. Há a possibilidade, inclusive, de colapso em muitos hospitais municipais e estaduais aqui de alguns estados, como é o caso aí de Manaus, por exemplo, a cidade de Manaus, né, o prefeito já declarou essa situação aí que pode entrar em colapso, e também outras regiões do país. E o terceiro assunto que está vinculado também ao coronavírus, que é a minha indicação, que é um desdobramento disso, é a solidariedade. Nós vivemos em uma sociedade marcada pelo individualismo. As relações capitalistas fazem com que o sujeito tenha esse comportamento no cotidiano. E nós vimos com o coronavírus muitas ações de solidariedade pelo mundo. Doações, arrecadação de fundos, artistas, campanhas foram mobilizadas para que recursos fossem levantados e destinados aos hospitais, aos grupos mais vulneráveis, às comunidades, mostrando que o ser humano tem essa característica da solidariedade. E há um contraponto, há um contraste da solidariedade com a questão do individualismo também na sociedade contemporânea. Então essas são as minhas 3 indicações principais de assuntos que se desdobram da pandemia do coronavírus